Era o ano de 1897. No coração frio e enevoado da Escócia, existia uma pequena vila de camponeses chamada Blackmoor. Ali viviam poucas dezenas de famílias, simples, trabalhadores, que dependiam do gado, da lã e das colheitas para sobreviver. Mas naquela época, o campo escocês já estava marcado por histórias de terror. Velhas lendas sussurradas ao pé da lareira, sobre criaturas que andavam na noite à sombra da lua cheia. E em Blackmoor, a lenda deixou de ser apenas história. Tudo começou numa noite fria de outono, quando o corpo do jovem pastor Ewan MacCreid foi encontrado dilacerado próximo às colinas. As marcas eram inconfundíveis, dentes grandes, garras afiadas e uma quantidade de sangue que tingia a terra como um ritual macabro. A vila inteira entrou em desespero. Alguns diziam que era obra de lobos selvagens. Outros murmuravam: "Não, isso é obra do demônio, obra do lobisomem." Os mais velhos contavam que, quando a lua ficava cheia e vermelha, uma maldição antiga caminhava pela terra, transformando o homem em fera. Na noite seguinte, trancaram portas e janelas. Homens ficaram de vigia com tochas e espingardas enferrujadas. Mas o medo já estava dentro de cada casa. E não tardou para o monstro voltar. Primeiro foram os animais. Ovelhas degoladas, vacas abertas como se fossem brinquedos de pano. Depois o som, o uivo. Um uivo que vinha das colinas e fazia a espinha gelar, ecoando por quilômetros, como se fosse a própria voz da morte chamando. E quando o uivo cessava, sempre havia sangue. Com o passar das semanas, o lobisomem se tornou cada vez mais ousado. Não atacava apenas os campos, mas as ruas da própria vila. Ninguém estava salvo. Crianças, mulheres, homens fortes, todos eram caçados. A cada lua cheia, mais corpos eram encontrados. Não havia enterros suficientes, e o cheiro da morte passou a impregnar as colinas de Blackmoor. Os aldeões começaram a desconfiar uns dos outros. Quem entre nós carrega a maldição? O medo já não era apenas da criatura, mas da possibilidade de ela estar escondida atrás de um rosto humano, amigo, vizinho, família. Na véspera de Todos os Santos, quando a lua cheia nasceu por trás das montanhas, o povo decidiu enfrentar a fera. Reuniram-se na capela, armados com tochas, foices e pregos de ferro. O padre, tremendo, ergueu o crucifixo e disse: "Que a luz do Senhor nos proteja da besta." Do lado de fora, o vento assobiava, carregando o cheiro de chuva e terra molhada. E então veio o uivo, tão próximo que as velas dentro da capela tremeram. A porta rangeu, um vulto correu na escuridão, e de repente gritos. O lobisomem estava entre eles. Ninguém conseguiu ver claramente. Era rápido demais. Um borrão de músculos e pelos, dentes reluzindo à luz da lua. Um homem caiu com o peito aberto, outro teve o pescoço arrancado como se fosse palha. Tochas foram jogadas, tiros disparados, rezas gritaram no ar. Mas nada parecia deter a criatura. No meio da confusão, alguns juram ter visto o monstro encarar a multidão. Seus olhos não eram de fera, eram de homem. Um olhar humano, reconhecível, talvez de alguém dali. E antes que pudesse ser atingido, o lobisomem desapareceu na noite, levando consigo o eco de seu uivo. Quando amanheceu, o povoado estava em silêncio. 6 camponeses mortos, outros tantos feridos. O padre enlouquecido dizia que aquilo não era bicho, mas maldição. Reuniram os sobreviventes, contaram cabeças, e foi aí que perceberam que um dos aldeões havia sumido. Era Hamish Douglas, um homem respeitado, trabalhador, pai de família, mas ninguém jamais encontrou o corpo dele, nem vivo,
nem morto. A dúvida corroeu Blackmore. Seria Hamish o lobisomem? Ou teria sido apenas mais uma vítima? O que se sabe é que, desde aquela noite, o lobisomem nunca mais foi visto naquelas colinas. Mas até hoje, quando a lua cheia surge vermelha sobre os campos da Escócia, os descendentes dos camponeses de Blackmore ainda fecham as janelas e rezam para que a fera não volte em busca de sangue. Porque a identidade dela continua sendo um mistério.